Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 20 da disciplina Cálculo 2, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Vamos lá? Já se passaram os 3 minutos protocolares. Eu acho que o pessoal vai chegando com o passar do tempo. Hoje nós vamos para a aula 20. Estamos quase alcançando, né, o cronograma inicial. Essa aula aqui era para ser no dia 12, hoje é 15, então significa que a gente está quase alcançando o que a gente tinha programado inicialmente. Então, hoje nós vamos falar da seção 14.3 do livro do Stuart. Na aula passada, na aula de segunda, a gente falou a respeito de limite e continuidade, que foi a seção 14.2, e hoje a gente vai falar a respeito das derivadas parciais. O pessoal continua chegando, agora nós já somos 18, 4, 16. Então, falamos de limite de continuidade na seção 14.2, então hoje vamos falar de derivadas. Como é que seriam as derivadas aqui nesse nosso contexto? Como que a gente vai definir derivada aqui nesse contexto e por que a gente já chamou o nome parcial, né? Ou seja, lá no curso de cálculo 1, você tinha uma função que ia de R em R, normal, né? Ela tinha uma variável só, associava um f de x, e aí você definiu uma função chamada derivada, uma função f', que também ia de R em R, ou talvez o domínio mudaria um pouco, que a cada x associava a derivada, que era dado através do limite de f de x mais h, menos o f de x, dividido por h, quando h tende a zero. Essa aqui era a lei de associação da minha função derivada, que me dava o quê? Para cada ponto x, ela me dava o quê? Ela me dava a inclinação, a cada x, ela me dava a inclinação dessa reta tangente, ou seja, o f' de x aqui era exatamente a inclinação dessa reta t, tangente ao gráfico da função. Então, desse jeito, a gente definiu derivada lá no curso de cálculo 1. Agora, nós temos fizemos um upgrade, né? Ou seja, a gente mudou o domínio. Agora nós não estamos mais nos reais, né? Ou seja, agora nós temos no mínimo R2, né? Ou seja, agora nós temos um domínio Rn com n maior ou igual a 2. Por mais que a gente está pegando só o caso n igual a 2, né? Mas agora a gente tem um domínio que tem pelo menos um par ordenado. E aí, se tem mais de um par ordenado, a gente precisa falar das derivadas em relação a cada uma dessas variáveis. Então, nós vamos começar nosso estudo aqui, ó, com um exemplo numérico, beleza? Então, ao invés de eu definir para vocês logo como que seria essa fórmula aqui, ó, a gente vai ver que tem uma fórmula parecida com essa, para a derivada parcial, mas ao invés de chegar logo com essa fórmula, eu vou passar para vocês uns exemplos numéricos para a gente estabelecer depois essa fórmula aqui para a derivada parcial. Beleza? Leram o conteúdo da aula de hoje? Isabela falou que sim, Tatiele também, Yuri, Sayuri, beleza, ótimo. Porque é importante ler o conteúdo antes para poder, por mais que pode ser que não entenda 100%, mas quando eu vou explicando aqui, faça mais sentido. Isabela falou que não entendi. Ramsés, tem que ler. Né? Não pode... Tem que fazer um esforço para poder, pelo menos, o pessoal de Bocaiúva gostava de passar o oi, né? Pelo menos, por cima, para não ficar totalmente novidade, né? Se não leu esse conteúdo aqui que a gente vai trabalhar, pode ler o livro, não tem problema não. O livro é parecido, né? Foi baseado no livro que eu fiz as notas de aula. O William chegando. Beleza? Então vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo numérico. Esse exemplo numérico está relacionado com temperatura ou sensação. Olha o William aparecendo ali. Sumiu. Apareceu e sumiu novamente. Não tem ninguém. Não tem ninguém aparecendo. Dá para você ver como é que tá a minha tela aqui, né?
Vou deixar ela aqui do lado. Vamos lá. Então, um dia quente, em um dia quente, né, a umidade muito alta aumenta a sensação de calor, ao passo que se o ar está muito seco, nós temos a sensação da temperatura mais baixa do que realmente indica no termômetro. Esse serviço meteorológico do Canadá introduziu esse índice, que eles chamaram de Umidex. O que é esse Umidex? Esse Umidex é um índice dado pela letra I, para combinar os efeitos da temperatura e relacionada com a umidade relativa do ar. Então, se eu estou falando da real temperatura, aquela medida pelo termômetro, e estou falando da umidade relativa do ar, eles chamaram de T grande, é melhor usar a palavra T grande, né, do que o outro termo, e H grande. Então, o que acontece? Se eu chamo de T grande a temperatura relativa não, a temperatura real, que o termômetro mede, e chamo de H a umidade relativa, então esse índice ele vai ser uma função que depende de duas variáveis, tá vendo? Então aqui essa tabela aqui, ela mostra para vocês o que acontece quando a unidade relativa do ar, que é o H, ele vai de 40% até 80%, e quando a temperatura real do termômetro varia de 26 graus até 36 graus. E aí a gente vai dar um enfoque especial nessas duas, nessa linha e nessa coluna. O que significa essa linha e essa coluna? Essa linha aqui é quando você fixa a temperatura real em graus, e essa coluna aqui é quando você fixa a umidade relativa do ar em 60%. E aí a gente vai ver o que acontece se a gente mantém uma variável constante e faz a outra variar. Então, aqui, para vocês verem, primeiro eu vou pegar e vou fixar o H em 60. Se eu fixo o H em 60, então eu vou ter essa coluna aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo eu destacando essa coluna aqui, ó. Tá vendo que a temperatura ela vai variar 31, 35, 38, 42, 47 e 50. Mas para todos os valores aqui, o meu H ele vai valer sempre 60. Beleza? Então, se o H vai valer sempre 60, então concorda que essa função G, essa G, o I, lembra que era uma função que dependia da temperatura real e da umidade relativa. Se eu fixo esse H aqui em 60, vocês concordam que essa função agora vai depender somente do T grande, da temperatura real? Isabela falou que sim. Ficou tranquilo para todo mundo? Por que ficou uma função... Poderia repetir, por gentileza, Aldovir? Oi? Poderia repetir, por gentileza? Primeiro, ficou claro que o índice Umidex é uma função que depende da temperatura real, T grande, e da umidade relativa do ar, H? Ficou sim, isso ficou. Beleza. Agora eu vou concentrar meus esforços nessa coluna aqui, ó. Nessa coluna aqui, ó. Beleza? Nessa coluna. Nessa coluna, o H ele vai valer sempre 60%. Enquanto a temperatura grande, ela vai variar desde o 31 até o 50. Então, essa função aqui que antes dependia do T grande e do H, ela passa a depender só do T grande, concorda? Por quê? Porque o H está fixo. Ah, virou constante no caso. Exatamente, eu estou fixando ele em 60. Tranquilo? Tranquilo. Então, agora, essa G de T aqui, ó, ela é uma função igualzinha essa aqui que eu comentei para vocês aqui no início da aula. É uma função que depende apenas de uma variável real, que é a temperatura que o termômetro mede. Então, para essa função, eu posso utilizar essa fórmula aqui para calcular a derivada dela, tá vendo? Utilizada lá no curso de cálculo 1. É o que está fazendo aqui, tá vendo? Quando você pega a umidade relativa em 60%, então, a derivada de G, quando T é 30 graus, ou seja, eu estou procurando saber o que é o G' de 30,
Tá vendo? Quando esse T grande vale 30, por que vale 30? Porque eu estou aqui na minha... Eu estou aqui nesse valor aqui, tá vendo? Então, agora a temperatura ela vai aproximar de 30, tanto pela direita quanto pela esquerda, tá vendo? Tanto de 28 graus como 32. Enquanto a minha umidade relativa ficou fixa em 60. Então, essa aqui é exatamente aquela fórmula que eu coloquei lá em cima para vocês. Ó. Esse aqui faz o papel do F de X mais H, menos o F de X, dividido por H, tá vendo? Só que o F aqui eu estou usando a letra G, desculpa, a letra G, beleza? E o X aqui em questão é o ponto, tá vendo? O X aqui é o 30. Ficou claro? Ficou sim. Então, essa aqui é a definição do G' de 30. Mas só que eu sei que o meu G de T, ele vale quem? Ele vale... Aqui, ó, essa fórmula aqui. O meu G de T, ele vale F de T, vírgula H, né? Mas só que o H aqui, ele está fixado em 60. Então, como é que vai ficar o G de 30 mais H? Então, no lugar desse T grande aqui, eu vou substituir por 30 mais H, tá vendo? 30 mais H, ó. É a primeira coordenada aqui, não é? A segunda coordenada é sempre 60 fixado, tá vendo? E menos o G de 30. O que é o G de 30? É colocar 30 no lugar do T grande, e o 60 vai ficar sempre, a segunda coordenada, vai ficar sempre valendo 60, porque ela está fixada. Ficou claro a substituição de uma função para outra, migrando da G para F? Ficou. Beleza. Então, agora eu quero calcular esse limite aqui quando o H tende a zero. O que significa o H tende a zero? Significa que a derivada, imagina que você está no ponto 30 aqui, ó. Aí tem a função aqui. Aí o meu G' de 30 é a inclinação dessa reta. O que significa tender a 30? O H teria que tender a zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, né? Mas só que o problema é que eu não tenho, meus valores é tabelado, e o máximo que eu conheço aqui na tabela são as temperaturas de 2 em 2 graus, tá vendo? 26, 28, 30, 32, 34, 36. Então, para me entender a 30 aqui, pelos valores da tabela, eu tenho que fazer o H ir de 2 em 2. Ficou claro por que o H tem que ir de 2 em 2? Porque eu não consigo fazer ele tendendo a zero se eu não pegar os valores tendendo a 30 de 2 em 2, porque os valores que eu tenho na tabela aqui, ó, é 28 e 32, tá vendo? É a possibilidade que eu tenho aqui é 28 e 32. Então, por isso que eu vou pegar o quê? Vou pegar uma média. Vou fazer uma estimativa. Como é que eu vou fazer essa estimativa? Primeiro eu faço para H igual a 2. Se eu pego H igual a 2, aqui é 30 mais H, né? 30 mais 2, 32. Então, vai ficar o quê? Vai ficar o G de 32 aqui, G de 32 menos o G de 30. G de 32 menos o G de 30. O que é o G de 32? Vocês concordam com o G de 32? Ó, o G de T é o F de T, 60, não é? Então, no lugar do 32, eu vou trocar por quem? Tá vendo? Vou trocar por 32 aqui, ó. Tranquilo? E aqui, o que é o G de 30? No lugar desse aqui, eu vou colocar 30. O que é o F de 32 e 60? Você vai lá na tabela e olha. O F de 32 e 60. Ó, 32, quando a temperatura é 32 e a umidade é 60. Tá vendo que vale 42? Conseguiu ver aí, gente? Sim. Então, 42, né? Beleza. Então, substitui 42 menos 38. Por que 38? Vamos olhar o F de 30, 60? Ó, 30, 60. 30 é exatamente 30, 60. Tá vendo? Deu exatamente esse número aqui no meio? 38, tá vendo? O F de 30, 60 deu 38. Fazendo essa conta aqui, dá 4 sobre 2, dá 2. E quando o H vale menos 2? Então, lembra que era o G de
30 mais H? Se eu estou pegando um H igual a menos 2, então 30 menos 2 dá 28, concorda? Esse aqui é o mesmo daqui. Esse aqui é a mesma coisa, tá vendo? Vou colocar o 28. Esse aqui é o mesmo daqui. Você olha na tabela lá, o F de 28,60. Ó, 28,60. Agora aqui, ó, nessa linha aqui de cima, ó, 28,60 vai dar 35. Então, 35, esse camarada aqui é o mesmo daqui, dá menos 3 dividido por menos 2, dá 1,5 positivo. Aí você faz a média, dá 1,75. O que significa esse 1,75? Então, significa o quê? Que quando seu termômetro está marcando 30 graus, quando esse termômetro passar de 30 para 31, o seu índice, o Umidex, vai ficar aparecendo que o negócio vai estar em 31,75. Por quê? Porque para cada grau que a temperatura real subir, o índice, quando a umidade relativa do ar é 60%, beleza? Quando a umidade relativa do ar é 60%, o índice, a sensação térmica vai ficar parecendo que está fazendo 31,75 graus. Ficou claro a interpretação do que significa esse 1,75? Não, não. Não? Eu buguei aqui. Então vamos lá. Ó. Seu termômetro está marcando 30 graus. Depois, o termômetro, aqui o T real, tá vendo? O T grande. Depois ele passa a marcar 31 graus. O que acontece com o índice? O índice que estava 30 vai ficar parecendo que vai estar 31,75. Por quê? Porque o fato da umidade relativa do ar estar em 60% contribuiu para que a sensação térmica seja de 31,75 graus, ao invés dos 31 graus que o termômetro está medindo na realidade. Ficou claro? Agora clareou. Beleza. Agora a gente vai fazer o inverso. O que é o inverso? Agora a gente vai fixar a temperatura no 30 e vai deixar o H ficar livre aqui, né? Assim como nós deixamos a temperatura livre aqui no exemplo anterior e fixou o 60, agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai fixar o 30 e vai deixar a umidade relativa do ar variar aqui, ó. Desse lado para cá. Só que aqui a umidade relativa do ar, ela está indo de 5 em 5, tá vendo? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a umidade relativa do ar variando de 5 em 5, beleza? Então, vocês concordam que agora também eu vou ter uma função de uma única variável real? Por quê? Porque se eu estou fixando o T grande no 30, a minha função só vai depender do H, né? Isso, Verdade. Marcos. Só do H. Agora, o que eu fiz? Eu chamei de G grande, tá vendo? A outra eu chamei de G pequena. Essa aqui eu chamei G grande de H. Só para mudar a letra, né? Para não falar que é a mesma função. Então, o que acontece? Essa função G grande aqui, ela descreve como o índice ele aumenta à medida que a umidade relativa aumenta. Quando a temperatura real ela está fixada no 30 graus. Então, o que acontece? Eu vou calcular o G' de 60, só que o G grande agora, né? O G' grande de 60. Essa aqui é a mesma fórmula. Lá do curso de cálculo 1, tá vendo? G grande de 60 mais H menos G de 60. Novamente, ó, para você ver, a minha função aqui, ó. O que acontece com o G grande de H? É o F de 30. A primeira coordenada sempre vai ser 30, não vai mudar nunca. E a segunda coordenada vai ser o H. Então, se esse camarada aqui está no lugar do H, então ele vem para cá, tá vendo? Para a segunda posição aqui. A primeira posição fica fixada no 30.
Beleza? E o G de 60 é colocar 60 no lugar do H. O 30 sempre vai ficar na primeira posição aqui, né? Na primeira coordenada. Agora, o que acontece? Novamente, eu tenho que calcular esse limite quando o H tende a zero. Mas como eu não tenho uma possibilidade na minha tabela do H tender a zero, eu vou pegar de 5 em 5. Então, eu vou pegar o quê? Para H igual a 5, como aqui é G de, F de 30, tá vendo? Aqui é 60 mais 5, 65. O que é o G de 65? É o F de 30, 65. Então, se você for aqui na tabela e dar uma olhada aqui, 30, 65, tá vendo que dá 40? A linha do 30, a linha do 65. Então, deu 40, tá vendo a interseção da linha com a coluna? Então, aqui deu G, tá vendo? Deu, cadê? G de 65, deu 40, tá vendo? Menos, o que é o G de 60? O G de 60 é exatamente esse valor 38 aqui, porque aqui eu tenho que olhar o F de 30, 60, né? Então, 40 menos 38 dá 2 quintos, que dá 0,4. Beleza? Agora, se eu pego H igual a menos 5, então 60 menos 5 vai dar 55. Então, eu vou pegar agora o 55. 55 está desse lado de cá, tá vendo? Então, eu vou pegar aqui, vai dar 37. 37 menos 38 vai dar menos 1. Menos 1 dividido por menos 5, que vai dar 0,2. Novamente, eu tiro o mínimo, deu 0,3. O que significa esse 0,3? Esse 0,3 significa o seguinte: se você... tá vendo? Isso nos diz que a temperatura... Quando a temperatura real é 30, a umidade relativa do ar é 60%, o que acontece? O índice ele aumenta 0,3 graus Celsius para cada ponto percentual que a umidade relativa aumenta. Então, imagine que você está lá em 60%. Aí, o H, né? Aí você foi para 61%. A temperatura estava 30. O que aconteceu com o índice? O índice ele vai passar para 30,3 graus. Então, é como se você tivesse a sensação de 30,3 graus, quando o termômetro, na verdade, está medindo 30 graus e o índice e a umidade relativa do ar aumentou a cada 1% que ela aumenta, e sempre teremos um dedo como constante. O Marcos perguntando por quê. A ideia aqui, que eu vou generalizar agora para vocês, é a seguinte. Primeiro, vocês viram que eu fixei o H e fiz o T variar. Depois eu fiz o contrário. Eu fixei o T em 30 e fiz o H variar. E aí eu consegui esses dois números, né? Esse 0,3 aqui, média, e esse 1,75 aqui, né? De média. O que esses números são, na verdade? Mais na frente a gente vai ver a interpretação geométrica das derivadas parciais, a gente vai ver que eles são inclinação de reta tangente. Aí você pode pensar, mas que reta tangente é essa? Eu estou falando de superfície? Onde que vai aparecer essa reta para falar de coeficiente angular dela? Então, vamos com calma que eu vou explicar passo a passo de onde vai aparecer essa reta aí para a gente calcular o coeficiente angular. Mas, por enquanto, o que eu quero que vocês fiquem na cabeça de vocês? Esse exemplo é só para mostrar para vocês que quando eu tenho uma função de duas variáveis, existe a interpretação da derivada parcial em relação a cada uma dessas variáveis. Se fosse 3, teria 3. Se fosse 4, teria 4. Então, se fosse 4, o que acontece? Você pega uma, fixa 3 e deixa uma variando. E vai revezando. Depois você desfixa uma e fixa as outras 3. Até fazer o quê? As 4 variar com cada uma das possibilidades das 3 fixas. E assim vai. Então, nesse caso aqui, como eu estou trabalhando só com duas variáveis, tá vendo? Imagine que você tem uma função que depende de x e de y. Nesse caso lá, nossa, esse f aqui era o i, e esse x aqui era o t grande, e esse y aqui era o h grande. Agora eu estou usando uma função qualquer que tem duas variáveis, beleza? Então,
nós vamos deixar somente o x variar, tá vendo? Enquanto nós vamos manter fixo o valor de y. Vamos deixar ele fixo no b, por exemplo, onde esse b é uma constante. Tá vendo? Foi o primeiro caso que a gente fez. A gente deixou o t variar e deixou esse y fixo no 60, que foi o h. Então, nós vamos estar considerando uma função desse tipo aqui, tá vendo? Depende apenas de uma variável, que foi aquela g pequena lá que a gente fez, não foi? A gente fixou aqui em 60. Não foi isso que a gente fez? Para esse caso? No exemplo numérico? Então, ó, para vocês verem, se essa g aqui, ela tem derivada em a, o ponto AB aqui em questão que eu estou pegando aqui, seria o ponto 3060, lá da história lá, né, do exemplo. Então, se essa função ela tem derivada no ponto A, nós vamos dar um nome para essa derivada de derivada parcial de f em relação a x no ponto AB. E vamos denotar por essa notação aqui, ó, f índice. Essa não é a única possibilidade, a gente vai ver outras notações depois. Mas, por enquanto, vamos pegar essa aqui, f índice x de AB, ou seja, a derivada parcial de f em relação a x aplicado no ponto AB. Então, por definição, isso aqui é igual ao g' de A, e o g' de A, como a gente viu no exemplo numérico, ele é o quê? É o g de A mais H, menos o g de A sobre H, essa aqui é a definição lá do cálculo 1, igualzinho, sem tirar nem pôr nada, né? Mas só que o g de A mais H, utilizando essa fórmula aqui de cima, é o f de A mais H, vírgula B. Tá vendo que a primeira coordenada aqui, ela ficou perturbada, tá vendo? E a segunda coordenada, ela tá fixa, tá vendo? A segunda coordenada aqui é o B, tá vendo? A segunda coordenada é o B, menos o f de AB. O que é o f de AB? É exatamente o g de A, né? Você pegar o g de A aqui, ó, colocar A no lugar do x, beleza? Dividido por H. Ficou claro, gente, a definição de derivada parcial em relação a x? Que seria o t grande, né, do exemplo? Bom, deixa eu ver se eu entendi. Vai ser tipo, você só vai derivar um lado. A outra você trata como constante. Exatamente. Tá vendo que a perturbação aqui só tá no A, tá vendo? O A mais H tá na primeira coordenada, tá vendo? A segunda coordenada ficou fixa no B, tá vendo? Ou seja, você tá de A mais H e aqui você tem a primeira, o A, tá vendo? É como se você saísse de A e fosse para A mais H. Ou seja, na direção X há uma perturbação, enquanto na direção Y ficou fixado no B. Tá vendo? A segunda posição aqui no para-ordenada aqui, ó, que você está calculando o F, ficou fixo no B. Beleza. Agora, para você ver, eu vou pegar, da mesma forma, eu vou pegar a outra direção. O que é a outra direção? Agora eu vou derivar parcialmente em relação a y. Então, para isso, para me obter essa notação que eu vou usar agora, eu vou trocar o x por y, tá vendo? Eu vou manter o x fixo, tá vendo? Eu vou fixar o x. Lembra lá que depois eu fixei o t em 30 graus e deixei o h livre? Que era a segunda variável, que é a umidade relativa do ar. Então, agora, eu vou ter o quê? Eu vou ter o G', eu usei, inclusive, a mesma letra para vocês identificarem com o exemplo lá de cima, o G maiúsculo em função do Y, e o G minúsculo em relação a X, que foi do T grande, né? Então, essa aqui é a definição lá do curso de cálculo 1, tá vendo? G grande de B mais H, menos G de B. Mas só que, como eu sei que, ó, pra você ver, ó, o meu G grande é dessa fórmula. Então, o que é o G de B mais H? O que essa G grande faz? Ela pega a F, coloca a quietinha aqui na primeira coordenada, tá vendo? E a segunda coordenada é o Y, não é? Quem que é o Y da história aqui? É o B mais H, tá vendo? B mais H é o Y. E depois, quem que é o G de B? É colocar B no lugar do Y. Colocar B no lugar desse Y aqui, tá vendo? Ficou o F de AB. Então, eu tenho essas duas fórmulas, 1 e 2. Uma calcula a derivada, tá vendo aqui, voltando nos exemplos? Essa aqui é a derivada parcial em relação à temperatura real, e essa aqui é a derivada parcial em relação à umidade relativa do ar. Ficou claro? Ficou sim. Beleza. Agora, o mais interessante, né?
Isso aqui foi um exemplo numérico. Eu calculei as derivadas parciais em relação a x no ponto AB, calculei a derivada parcial em relação a y no ponto AB. E agora, se eu quiser num ponto qualquer, ao invés de ser num ponto AB qualquer, eu deixar num ponto XY qualquer do domínio. É exatamente o que está falando essa definição aqui, ó, 4.7. Em outras palavras, derivadas parciais também são funções de duas variáveis. Lembra lá no início que eu falei para vocês? Aqui, ó, no início da aula, quando eu falei que a função derivada era uma função com essa lei de associação? Então, as derivadas parciais que a gente encontrou, se eu aplico ela num ponto xy qualquer, elas também vão ter a lei de associação delas aqui, que a gente vai ver como é que é, né? Elas também vão ser funções de duas variáveis. Que é o que está falando a definição 4.7 aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é exatamente a definição. A única diferença é que aqui a gente aprendeu com A, B, tá vendo? Se eu coloco A no lugar do X e B no lugar do Y, tá vendo que é exatamente a definição que a gente tinha? Não foi isso? A definição que a gente viu aqui? É a mesma coisa. Mesma coisa. Só mudou a letra. Agora eu estou generalizando, entendeu? Ao invés de eu aplicar no ponto AB, esse ponto AB poderia ser o ponto 1 do domínio. Ao invés de pegar somente a derivada parcial no ponto 1, eu estou deixando no ponto XY qualquer, onde você pode escolher que ponto XY é esse que você quer calcular. Em outras palavras, eu estou generalizando essas duas fórmulas aqui, ó, para qualquer XY pertencente ao domínio da função, que faz sentido, logicamente, esse limite, né? Porque o limite tem que existir, lembra? A função derivada é dada por um limite se o limite existir, não é isso? Por exemplo, a função módulo de x, vocês lembram lá, né? Existe o f' de zero? Não existe, porque tem um bico aqui, né? Por quê? Porque o limite não existia. Você conseguia mostrar que os limites laterais eram diferentes e tal, né? Lá no curso de cálculo 1. Então, se o limite não existir, não tem como você falar que existe a derivada no ponto. Mas se o limite existir, então significa que você está apto a calcular as derivadas parciais para qualquer xy no domínio da função, onde o limite existe. Bom, então, para calcularmos as derivadas, o que Ramsés tinha falado, né? Como é que foi a palavra que você falou? Fixar uma? Não foi bem fixar, você vai manter uma, como foi o termo que você usou? Eu falei que ia manter uma como constante e derivar a outra. Isso, é exatamente o que está aqui nessa observação, tá vendo? Para calcular a derivada parcial em relação a x, basta você tratar o y como constante, e vice-versa. Para calcular em relação a y, basta tratar o x como constante. Aqui tem algumas notações, todas são iguais, todas aqui se referem à derivada parcial em relação a x, tá vendo? Índice, índice. Essa aqui é chamada notação de... Olha, o Ramsés apareceu ali, subiu. Essa aqui, a derivada, apareceu de novo, a cabeleira tá legal aí. Essa aqui é a notação chamada notação de quociente, tá vendo? É a notação de Leibniz, é a notação de quociente, é del, essa palavra aqui é a letra grega, chamada del. Del f, del x, tá vendo? É a mesma coisa, eu estou derivando parcialmente em relação a x a função f de xy. Aqui, em alguns casos, como eu sei que o z é igual a f de xy, eu posso trocar o f por z, tá vendo? É a mesma coisa, porque o z é igual a f de xy. Esse 1 que aparece aqui, ó, significa a primeira variável em relação à primeira variável, então ele é a mesma coisa do x. Tá vendo que aqui muda para 2? Então, esse 2 aqui significa que é em relação à segunda variável, porque todas aqui na segunda linha aqui, ó, são as derivadas parciais em relação a y. Então, são notações que vocês podem estar utilizando.
Agora chega a hora que muitos alunos gostam, né? Uma conta, depois que a gente viu como é que funciona, depois que a gente viu como é que funciona, a gente faz uma continha para poder calcular as derivadas parciais. Aqui eu peguei uma função bem tranquilinha, um polinômio, todo mundo sabe derivar polinômio, né? Bem facinho. E pedi as derivadas parciais em relação a x, em relação a y, aplicado no ponto, tá vendo? O meu AB aqui da história é o ponto 2, 1. Então, para calcular a derivada parcial em relação a x, o que acontece? Você poderia, logicamente, usar aquele limite lá. Seria o quê? Seria o limite de f em relação a x. Então, 2 mais h, vírgula, y, menos o f de 2, 1, dividido por h, quando h tende a zero. Essa conta aqui você consegue fazer? Você consegue, né? Porque você tem quem é a f de xy. Aí, o que é o f de 2 mais h, vírgula 1? No lugar do x, você vai colocar 2 mais h, no lugar do y, você vai colocar 1, vai desenvolver isso, calcular o limite. Essa aqui seria usando a definição. Mas como a gente já sabe que para derivar parcialmente em relação a x, basta eu tratar o y como constante, então aqui eu derivo isso aqui em relação a x, vai dar esse. Esse y ao cubo aqui eu vou conservar ele, tá vendo? E a derivada de x ao quadrado dá 2x, e a derivada dessa parte aqui é zero. Marx perguntando, podemos escolher... Geralmente a questão vai falar, né? Vai te pedir a derivada, né? Derive parcialmente em relação a x, em relação a y, beleza, Marcos? A questão vai te falar... vai existir em relação a x e em relação a y, vai existir as duas. Vai depender da questão. Geralmente ele pede as duas, né? Beleza, então essa aqui, lembra que eu falei para vocês que a derivada parcial é uma função de duas variáveis, não é? Olha para vocês verem aqui o resultado, tá vendo? A derivada parcial em relação a x deu uma função de duas variáveis, dependendo de x e de y. Agora eu aplico no ponto 2, 1. Então, o que acontece? No lugar do x eu coloco 2 e no lugar do y eu coloco 1. E faço a conta. Tranquilo? 16. Para derivar em relação a y, o que acontece? Deixa eu apagar aqui. Para derivar em relação a y, agora eu vou tratar o x como constante. Se eu vou tratar o x como constante, então a derivada disso aqui é zero. Vou derivar em relação a y. Então, o x ao quadrado eu vou manter ele aqui, tá vendo? Eu vou conservar ele. E a derivada de y ao cubo? 3y ao quadrado. E a derivada de menos 2y ao quadrado? Menos 4y. Substitui no lugar do x, eu vou colocar 2, e no lugar do y eu vou substituir por 1. Faço a conta, encontro 8. Ficou claro? Conta facinha, né? Ficou. Tá vendo? Não é bicho de sete cabeças, né? Mas como eu falo com meus alunos, eu não pode dar a sobremesa antes da alimentação, da refeição, né? Para quem tem criança pequena sabe o que eu estou falando. Se eu falo logo para vocês que é desse jeito aqui, aí vocês nem prestam atenção para que... Olha aí, ó, Lucas, Thiago já falando aqui, ó. Se fosse direto era mais fácil. É isso que eu tô falando, vocês já querem ir para sobremesa, entendeu? Tem que esperar um pouquinho, porque fica todo mundo desnutrido depois, entendeu? Precisa de ir pro médico e tal. Nesse sentido da desnutrição que eu falo aqui, é a falta de base teórica, entendeu? Então, eu sei que pode ser chato, né? Para quem não é da área de matemática, pode achar essa coisa chata, mas essa coisa é importante para te dar confiança, subsídio, tudo isso para poder aprender outras coisas na área de vocês específica, né? Tá. Agora vem a parte talvez mais interessante, né? Lá no curso de cálculo 1, vocês aprenderam que derivar uma função, imagina que você tinha uma função lá, você calculava a derivada nessa função num ponto, e vocês aprenderam que o f' de x, ele coincidia... imagine que você pegou um ponto aqui, um ponto A. Pega um ponto A aqui, um ponto F de A. Aqui o F' de A, derivada de A.
Vocês viram, essa aqui é a curva y igual a f de x. A equação dessa reta tangente aqui, ó, vocês viram que era dada na forma ponto inclinação como sendo y menos o f de a igual f' de a que multiplica x menos a. Ou seja, em outras palavras, esse f' de a aqui, ele era exatamente o coeficiente angular, ou seja, a inclinação da reta tangente no ponto. A reta tangente ao gráfico da função no ponto A, aqui. Aí você poderia estar perguntando, esse fx de AB e esse fy de AB, que a gente acabou de aprender, são as derivadas parciais no ponto, né, AB. Eles têm alguma ligação com inclinação de reta tangente? E se tem, onde que estaria essa reta, né? Que reta seria essa? Então, a gente vai dar uma interpretação geométrica para as derivadas parciais, lembrando que aqui a gente vai pegar sempre a equação, a superfície ela é gerada por um gráfico de uma função de duas variáveis, tá vendo? E eu vou pegar um ponto que eu estou chamando de ABC, onde esse AB aqui está no domínio, e esse C aqui seria a imagem dele, do ponto AB, em S. Então, antes de ler isso aqui, vamos dar uma olhada na figura. Talvez fica melhor a gente explicar usando a figura aqui do que eu ler lá o conteúdo para vocês. O que eu tenho nessa figura aqui? Essa superfície em azul aqui, ela é exatamente o gráfico da função f de xy. Eu peguei o ponto AB aqui no domínio. Imagina que você tem um domínio aqui D. O domínio dessa função, f está de D em R. Beleza? Que a cada xy associa um z, que é o f de xy. Eu não sei qual que é a lei de associação que gerou essa coisa azul aqui, beleza? Não vem a questão, não. Suponha que eu tenho uma lei de associação que gerou isso aqui. É só para efeito didático. Tá. Então, eu peguei esse ponto P aqui. Esse ponto P aqui, ele está em S. E quem são as coordenadas dele? As coordenadas dele é exatamente o ponto AB aqui no chão, ou seja, eu tenho A aqui para X, o B aqui para Y, e o meu Z aqui é o C. Esse camarada aqui, na verdade, é a imagem do AB pela função f. Tá. Então, é o que está falando aqui, tá vendo? Agora, o que eu fiz? Eu fixei y igual a b. Se eu fixar y igual a b, vocês concordam que eu vou ter um plano? Sim. Ó, se o y for igual a b, vocês concordam que eu cortei isso aqui? Ó, o x ele ficou livre aqui para ser qualquer coisa. Mas o y, todos os pontos aqui, ó, eles têm que ser da forma xb. E a imagem deles vão estar lá em cima, não vai? Quando interceptou isso aí com a superfície azul, vocês concordam que gerou essa curva C1? Concorda, gente? Uhum, concordo. Vai perder a curva? Perder de que sentido? Marcos perguntando, vai perder a curva? Foi isso que eu li aqui mesmo? Vai perder a curva? Não, não vai perder, não. Ela vai continuar. Ela vai estar contida no plano e ela vai estar contida na superfície ao mesmo tempo, mas ela vai continuar a curva. Ela não vai ficar, ela vai ficar contida no plano, mas ela vai ficar curvada assim, ó. O plano, imagina a folha de papel. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Deixa eu tentar desenhar aqui. Ei, ficou ruim. Dá para ver aí? Daqui dá. Ela vai ficar uma coisa assim, ó. Ela vai continuar a curva, mas ela vai ficar no plano, entendeu? Nessa hora o quadro faz falta. Beleza, gente? Então, beleza. aí eu tenho essa curva C1, tá vendo?
Essa curva C1, ela vai estar contida tanto no plano, tento desenhar aqui de novo. Ó, aqui, ó. Ela vai continuar curvada, mas ela vai estar no plano e vai estar na superfície, interseção, essa curva C1. Agora, para você ver, tá vendo que aqui eu consigo fazer essa curva C1 aqui, como eu fixei uma coordenada, ó, pra você ver, ó, eu tenho os pontos aqui da forma XB, né? Então, a minha função f agora, ó, para você ver, ó, a minha f, o z aqui, ó, como o y está fixado, ela vai depender apenas de uma variável. E se ela depende apenas de uma variável, eu não fico com a mesma situação que eu tinha aqui no curso de cálculo 1? Sim ou não? A única diferença é que aqui eu estou usando x e y. E aqui eu vou estar usando que letra? Eu vou estar usando x e z. O z aqui vai fazer o papel do y lá do curso de cálculo 1, né? Aqui é o z, aqui é o x. Aqui é a curva C1. E aí eu posso falar dessa reta T1 aqui, não posso? Mesma situação lá do curso de cálculo 1. Só que agora eu vou estar nesse plano ZX. Tranquilo, gente? Então, ó, pra você ver, ó, se você fixa o y igual a b, nós estamos restringindo nossa atenção à curva C1, que é um plano vertical, tá vendo? Quando intersecciona S. Em outras palavras, C1 é o corte de S, tá vendo? A interseção no plano. Da mesma maneira que eu fiz isso, deixa eu apagar aqui para fazer a outra direção. A outra direção, qual que seria? Vou fazer aqui a outra direção de azul. Agora eu vou fixar x igual a A. Azul, x igual a A. Se eu pego x igual a A aqui, ó, um plano. Cortei aqui com um plano x igual a A. Cortei a superfície agora nessa outra direção, né? Eu estou mantendo agora o x igual a A e o y está livre aqui para ser qualquer coisa, né? O y está lá, o eixo do y está livre lá, ó. Todos os pontos aqui são da forma o quê? A, Y. Então, tá vendo que eu tenho uma interseção aqui, ó? Quando você cortou esse plano aqui, ele continua, né? Continua tanto para cima quanto para baixo. Ele é infinito, né? Quando você cortou aqui, você obteve a curva C2, tá vendo? Essa curva C2 também, ela tem uma reta tangente aqui, ó, T2. E para nossa surpresa, a inclinação dessa reta T1, ela vai ser... Lembra que a T1 foi o quê que eu fixei? Eu fixei o Y, não foi? Se eu fixei o Y e deixei o X variar, a inclinação dela vai ser a derivada parcial em relação a X. Essa T2, qual que é a inclinação dela? Eu fixei o X e deixei o Y variar, não foi? Então, a inclinação dela vai ser a derivada parcial em relação a Y. Tá vendo que a gente voltou para o caso aqui do curso de cálculo 1, para dar as interpretações? É o que está falando aqui, ó. Da mesma maneira, aqui, ó. Dessa maneira, o plano vertical intercepciona S em uma curva C2. Essas curvas C1 e C2, elas passam pelo ponto P. Observe que a curva C1 é o gráfico de uma função que depende apenas de uma variável, lembra? Que a gente fixou o Y aqui no B. De modo que a inclinação da reta tangente T1 é exatamente a derivada parcial em relação a x. E a curva C2 é o gráfico de uma função que depende apenas de y. Por que depende apenas de y? Porque você fixou o x aqui no A. E a inclinação dela, da reta T2, é exatamente a derivada parcial em relação a y. Tranquilo? As interpretações geométricas das duas derivadas parciais? Ótimo. Então, as derivadas parciais, tá vendo? Elas podem ser interpretadas geometricamente como inclinações das retas tangentes num ponto.
os cortes C1 e C2 na superfície, né? Nos planos y igual a A, y igual a B. Esses planos aqui são as direções que você fixou para poder pegar as curvas C1 e C2. Então, como vimos no caso da função Umidex lá no início, as derivadas parciais podem ser interpretadas como taxa de variação. Tranquilo? Então, se eu pego um caso aqui, ó, um caso geral aqui, z igual a f de xy. Então, essa derivada parcial de z em relação a x, ela representa a taxa de variação de z com respeito a x, quando o y é mantido fixo. Da mesma forma que essa derivada parcial em relação a y representa uma taxa de variação de z em relação a y quando o x é mantido fixo, que é o contrário. Qual que é a diferença aqui, ó? Porque agora você tem 3 planos coordenados. Então, quando você mantém o x constante, igual a A, quem está variando? Y e Z. Quando você mantém um Y fixado aqui no B, quem está variando? Z e X. Então, por isso que eu vou obter, nesse caso aqui, eu vou ter uma curva assim, e nesse caso aqui, eu vou ter uma curva nesse sentido. Beleza? Porque é onde você cortou com os planos. Oi? Vai ter o mesmo coeficiente angular ou vai ter Não, não. Olha aqui o exemplo aqui embaixo para você ver. Aqui eu encontrei um -2 e um -4. Ó. O que significa isso? Significa que essas retas têm inclinação diferente, né? O que é inclinação -2? É uma inclinação negativa, né? Ou seja, ela é decrescente nessa vizinhança desse ponto aqui, ó, em questão. E essa aqui, -4, significa também que ela é decrescente, mas só que ela é mais inclinada. Eu acho que vai ter o desenho dessa aqui, se não me engano. Ó, para você ver. Um paraboloide é a função. Pediu para determinar as derivadas parciais. Essa aqui a gente já sabe calcular, do exemplo lá em cima. E com um adendo, né? Qual que é o adendo aqui? Interpretar esses números como sendo inclinação das retas, que a gente acabou de aprender, né? Então, para calcular as derivadas parciais, a gente viu já que para em relação a x, basta manter o y fixado como constante, não é isso? Então, a derivada de 4 é 0, a derivada de menos 2x, ou menos 2x, a derivada de menos x ao quadrado é menos 2x, tá vendo? E a derivada de menos 2y ao quadrado é 0, em relação a x. Quando você aplica no ponto 1, vai dar menos 2 vezes 1, tá vendo? Dá menos 2. Em relação a y, esse aqui dá 0, esse aqui dá 0, e a derivada desse aqui dá menos 4y. Aplica no ponto, deu menos 4. Bom, até aí novidade nenhuma, foi o que a gente aprendeu no exemplo anterior, lá de cima. Só que agora, para você ver aqui, ó, o gráfico, esse gráfico azul aqui, ou esse aqui, é o mesmo. É o gráfico da função 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado, do paraboloide. Quando você pega o y igual a 1, ó, o y igual a 1, é exatamente esse plano aqui, tá vendo? Deixa eu mudar a cor aqui. E isso aqui é y igual a 1. Se é y igual a 1, tá vendo que ele interceptou aqui, ó? Interceptou aqui, não foi? Tá vendo a reta aqui, ó, o ponto 1, 1, 1. 1 para x, 1 para y. E a imagem dele lá, 1 também. E z. A inclinação dessa reta aqui, quanto que vale? Menos 2. Agora, vamos pegar o outro caso. Agora eu fixei o x no 1, tá vendo? Fixei o x no 1. E deixei o y livre aqui, né? A interseção deu essa curva aqui é a curva C2. Ó, a reta aqui, a inclinação dela, menos 4. Tá vendo que ela é mais em pezinho assim, ó? Tá vendo? Cortou aqui, ó, a inclinação aqui, ó. Essa é a curva. O ponto 1, ele tá mais ou menos aqui, né? 1 para x, 1 para y. E a reta tá aqui. Ficou claro?
o que significa o menos 2, o que significa o menos 4? Sim, essa interpretação geométrica, eu acredito que é bem mais fácil de entender. Melhora, né? E agora, para terminarmos, ficou melhor. Beleza, a gente está 15h28. Vai dar tempo. Para terminarmos, eu falei aqui para vocês só do caso R2, mas como eu comentei para vocês, logicamente, isso aqui não para só no 2. Você pode fazer para 3, para 4, para 5, para N, onde esse N aí pode ser qualquer valor. Então, se você tiver uma função de 3 variáveis, x, y e z, geralmente a gente chama de W. Esse W aqui faz o papel da imagem. Beleza? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 3 derivadas parciais. Eu vou ter a derivada em relação a x. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou manter o quê? Eu vou manter o y e o z constante. Depois, eu vou ter a derivada em relação a y, mantendo o x e o z constante, e assim vai, né? Agora, eu perco a minha visualização geométrica, nesse caso aqui, eu perco a minha interpretação geométrica, porque eu não consigo desenhar o gráfico de uma função que vai do R3 em R. Né? W aqui é uma função que vai do R3 em R. Então, aqui o meu gráfico estaria no R4, né? O gráfico é os pontos X, Y, Z e W, pertencente ao R4, tal que o W é igual à imagem do camarada que estaria no domínio, né? Do F de X, Y, Z. Então, aqui é impossível desenhar isso aqui. Mas isso aqui acontece, as derivadas parciais, elas acontecem para qualquer dimensão. Nesse caso aqui, eu peguei uma função U como sendo uma função que depende de N variáveis, tá vendo? Então, se ela depende de N variável, eu posso, por exemplo, perguntar qual que é a derivada parcial em relação à iésima variável, né? Um xi aqui no meio. Aqui nessas reticências aqui, imagina que tem um xi aqui. Se esse n é 500, eu poderia perguntar a derivada parcial em relação à variável 256. O que significa isso? Significa esse limite aqui, observe que você mantém fixa todas as outras variáveis, menos a variável que você está querendo fazer a derivada parcial em relação a ela, tá vendo? Tá vendo que aqui tem um xi mais h? Tá vendo que o h só é perturbada a variável... Opa, aqui tá faltando uma coisa aqui, meu Deus do céu. Menos o f de x1, x2, xn. Senão não faz sentido, beleza? Esse limite dessa coisa aqui, menos isso aqui, dividido por h. Beleza? Então, esse aqui é o quê? A derivada parcial em relação à iésima variável, onde essa iésima aqui você pode escolher. Se esse i for 1, então a perturbação vai ser dada na primeira variável, e as outras todas vão ficar constantes. Se for a segunda, vai ser o x2 mais h, e as outras todas vão ficar constantes. Beleza? Vai ficar igualzinha, sem mudar nada. E assim vai. Ficou clara a generalização? Ficou assim. Aqui, para a gente terminar, aqui a anotação de como a gente poderia fazer a derivada parcial em relação à iésima variável, né? Aqui as notações. E aqui, para terminar, a gente vai fazer um exemplo do R3, tá vendo? Eu tenho uma função dada por, depende de x, y e z, dado por e elevado a x vezes y vezes o ln de z. Então, como é que eu calculo as 3 derivadas parciais aqui? Então, derivar parcialmente em relação a y, ou em relação a x, é manter o y e o z constante. Então, se eu vou manter o y e o z constante, primeiro, o ln de z depende só de z. Então, eu vou conservar ele. E como é que eu vou derivar e elevado a xy em relação a x? Manter o y constante, não é? Como é que eu derivo uma exponencial? Ela própria, conserve, né? Vezes a derivada dessa coisa aqui, não é? Do expoente. E a derivada dessa multiplicação aqui em relação a x é quem? É o y. Por que é o y? Porque eu vou manter o y constante e vou derivar o x em relação a x, que vale 1. Então, por isso que ficou isso aqui. Derivar em relação a y. Mantenho o z constante, ln de z fica quieto. Derivo. O que vai mudar agora? Eu vou derivar em relação a y. Se eu vou derivar em relação a y, então aqui vai ficar um x, né?
Por que vai ficar um x? Porque eu vou conservar o x e vou derivar y em relação a y. Regra do produto. E, por último, eu vou conservar essa exponencial aqui. Por quê? Porque ela só depende de x e y, ela é constante. E vou derivar o ln de z em relação a z. Então, vai dar 1 sobre z, né? 1 sobre z, a derivada do ln de z. Então, aqui eu coloquei dividido por z é a mesma coisa, né? Ficou claro, gente? A aula de hoje era isso. Ficou claro. Beleza. Na aula de amanhã, vou emendar uma aula, uma pertinho da outra, a gente vai continuar falando a respeito de... Deu trabalho para me fazer a aula de amanhã, vocês vão ver por quê. Vai ficar toda picotada, comecei num dia, parei no outro, o menino chorou numa hora que eu estava fazendo, aí tive que parar, e danou, mas ficou pronta. Amanhã cedo, 8 horas da manhã, ela vai estar disponível para vocês. A gente vai falar das derivadas parciais de ordem superior. Seria o quê? Seria as derivadas, lá no curso de cálculo 1, tinha a derivada primeira, tinha a derivada segunda, a derivada terceira, não era assim? Você poderia derivar mais de uma vez a função, não é? Agora, eu tenho a derivada parcial em relação a x e em relação a y, que também é uma função de duas variáveis. Então, por que não pegar essa função derivada parcial e derivar novamente em relação a x e em relação a y? Viu a bifurcação que vai acontecer? O resultado também vai ser uma função de duas variáveis, então por que não pegar esse resultado e derivar uma terceira vez em relação a x e em relação a y de novo? Então, aí eu vou ter as derivadas de ordem 2, ordem 3 e assim vai. Beleza? Então, na aula de amanhã a gente vai falar a respeito disso, para terminarmos a sessão 14.3 e a gente vai iniciar... Isso, Marcos. Depois da aula de amanhã, nós estamos kit. Segunda-feira, nós vamos voltar para o cronograma original, o primeirinho lá que a gente começou. A aula 22 vai acontecer no início da semana 12, né? Nós estamos terminando a semana 11 bonitinha, né? A aula 21 termina a semana 11, e aí a aula 22 é o início da 12, aí voltamos aos trilhos normalmente. Dúvidas da aula de hoje? Não? Não, achei bem tranquilo hoje. Bem tranquilo, né? Então, beleza, então. 15h35, né? Já deu tempo aqui um pouquinho, sempre passa 1 minuto ou 2, né? Um pouquinho. Vocês têm aula às 4? Sim, 4 horas. 4 horas. Então tem que deixar um tempinho para tomar um café, né? Beleza, então, gente. Fica com Deus. Até amanhã cedo. Não vai, vamos estar ao vivo, né? Mas amanhã cedo tem mais uma aula e no final de semana a gente continua. Ixi, o microfone do William e eu. Beleza, William. Um fone de ouvido não dá certo, não, William? Aí, nesse final de semana, a gente continua conversando aí a respeito. Beleza, bom? Até mais. Até mais, Ramsés. Não deu certo, não? Marcos, Denivaldo, Yuri, Matheus, Lucas, William, Tatiele, Aloísio. Com Deus. Bom, por hoje é isso, espero que você tenha entendido. Se ficou algumas dúvidas, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative as notificações, porque toda segunda e toda quinta teremos aula nova no canal. Até mais!